eu quero começar falando que é uma palavra de esperança. Não vai parecer, talvez, no começo, mas é uma palavra de esperança para a tua vida. E eu queria começar falando assim, que esse ano, ele foi dado por Deus, através do nosso pastor ali, uma direção profética, foi dado como o ano da frutificação. Esse ano foi declarado profeticamente que é o ano da frutificação. Todo mundo aqui é ciente disso. Ontem foi dia 30 de junho, e nós encerramos ali o primeiro semestre. Nós encerramos ontem a primeira parte do nosso ano, nós encerramos a primeira metade do nosso ano. E hoje, especificamente hoje, que é dia 1º de julho, nós estamos dando início à segunda parte do nosso ano. Nós estamos entrando aí na segunda metade, na última metade de 2024. Quando a gente para pensar assim, fala, uau, voou, como assim eu já estou no segundo semestre de 2024? Sim, nós estamos. E nós falamos que esse ano é um ano de dar frutos, é um ano da frutificação. Isso foi falado, principalmente no começo do ano, várias palavras foram trazidas com esse tema. Esse é o ano de frutificar, esse é o ano de frutificar, esse é o ano de frutificar e produzir frutos. Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido em muitas conversas, o que eu tenho vivido na minha própria vida e compartilhado com outras mulheres, é de que, na verdade, parece que está acontecendo tudo ao contrário. Ano da frutificação. Eu já vi umas caras assim, ó. Será? Será que o pastorzinho estava em jejum e oração e ouviu direito? Será que esse ano é o ano da frutificação? Não está me parecendo, não. Não está aparecendo o ano da frutificação. Para muitas, não está aparecendo o ano da frutificação. Um ano em que parece que as lutas aumentaram, parece que vieram doenças, problemas de saúde, situações familiares que nem era tão ruim assim, parece que piorou, ou coisas que nem tinha, parece que agora parece que tem. Desarmonias ali entre a família, e quantas situações cada um de vocês e eu temos vivido, a ponto de falar, ano da frutificação, não está me parecendo. Para mim, pelo menos, você pode estar pensando isso. Talvez você esteja olhando para o lado e vê até alguém vivendo aí algumas frutificações, mas comigo, e eu estou falando isso porque eu estou sempre conversando com as mulheres, e eu tenho ouvido isso. E em algum momento da minha vida, esse ano, eu parei e pensei também, ai, nossa, é assim o ano da frutificação? Achei que ia ser aquele ano, uau, nossa, pipoca um fruto aqui, pipoca um fruto ali, pipoca outro fruto ali, parece aquele ano, né, que parece que é colorido de tanto fruto. Mas a gente tem visto, está muito escuro para vocês aí do fundo, gente? Rô, dá uma sondada, vê se tá bom para as meninas, porque daqui eu não estou enxergando, mas eu não ligo não, mas vê como é que tá aí. Para mim é confortável assim, mas vê com o pessoal aí se tá bom assim. E eu queria definir com você antes, na verdade não é uma definição assim, como fala, certinha, não existe essa definição, eu não procurei ela no dicionário e apareceu, é algo que eu fui pensando ali, mas eu queria definir frutos com vocês. Então tá, é o ano da frutificação. O que são esses frutos? Que frutos são esses? Esses frutos, eles têm a ver com resultados. Esses frutos são resultados, eles são produtos finais, eles têm a ver com maturidade, cumprimento de promessas. Frutos também pode ser onde você precisa chegar, o que você precisa alcançar, o que eu preciso chegar a ser. Só para a gente entender, nós vamos falar mais sobre isso, mas entender, porque às vezes fala assim, é o ano da frutificação, mas qual é o fruto? O que é fruto? Que é? Onde eu tenho que chegar para eu entender que eu tive fruto, que eu frutifiquei? Então o frutificar, ele está dentro de tudo isso. O frutificar pode ser algo que você alcançou, um objetivo, e isso tudo tem a ver com o que Deus tem para a sua vida, que na grande maioria das vezes é diferente do que Ele tem para a minha vida, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você ficasse com isso. Quando se falar de frutos,
aonde eu preciso chegar, o que eu preciso conquistar, qual promessa que eu preciso que se cumpra na minha vida, o que eu preciso ser, o que eu preciso me tornar, qual o objetivo final daquilo, qual é o resultado. E é isso, e às vezes a gente está olhando agora no meio do ano e não estamos vendo nada. Cheguei aonde? Melhorei no quê? Cresci no quê? Amadureci no quê? Tive de resposta, de promessa o quê? Nada parece que mudou e pelo contrário, parece que realmente piorou várias coisas. Várias coisas pioraram. Eu queria colocar uma música e eu queria que você começasse a meditar. É metade da música, a metade eu vou pôr no final. Eu quero que você ouça essa música antes de nós continuarmos. Eu falei, parece que... Não, é uma palavra de esperança e você vai entender. Mas eu queria que você meditasse. Eu sempre falo que para nós tratarmos algo, nós precisamos conhecer. Para nós sabermos até o que pedir, nós precisamos saber o que pedir, o que a gente precisa. E aí eu queria que você ouvisse o começo dessa música e começasse a sondar o seu coração. E talvez você seja uma dessas pessoas que uma hora ou outra compartilhou ali comigo, numa trombada no fim do culto. Pessoa, nossa, está acontecendo tanta coisa. Esse é o ano da frutificação, Nilva. E eu também. Queria que você começasse a pensar. Como está o seu ano da frutificação? Se você é uma dessas pessoas que está aí coçando a cabeça falando assim, será mesmo que é o ano da frutificação? Já vivi tanta coisa em 6 meses que parece que eu vivi 2 anos. Foi tanta porrada em 6 meses que parece que eu vivi uma vida inteira. Queria que você fechasse seus olhos, ouvisse essa canção. É antiga, tá? Quem conhece vai meditando nela. E eu queria que isso fosse sondando o seu coração para que nós passássemos aí para a segunda parte. Não dorme, não se perca, não pense em casa, o anjo está lá. Que você possa agora só abrir o seu coração. Deixa o Espírito trazer ao seu coração. Quando estou só e o choro parece querer chegar, e um sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh, meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Quando as feridas do meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, tuas promessas são tão grandes e as lutas querem me esmagar. Oh, meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando
Pode ir abrindo os olhos. Se acaba, tudo que eu sei é te adorar. Oh, quando os meus sonhos se frustram, ou parecem não se realizar. Quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Aleluia. Enquanto cantava essa canção, o Espírito Santo fez eu sentir um frio na barriga, de mulheres sentindo esse frio, de dores que realmente têm passado e têm sentido, mas que você possa crer que essa noite o Espírito Santo de Deus vai te trazer esperança, e você vai entender, e você vai prosseguir, e você vai frutificar, porque frutificar é para todas, frutificar é para todas que quiserem. E eu queria que nós pudéssemos fazer aqui um paralelo. Eu queria destacar alguns pontos para nós analisarmos, que vão fazer a gente entender talvez algumas fases até a frutificação. Nós vamos fazer o paralelo da nossa vida com uma árvore. Não existe maneira mais fácil de nós entendermos esse processo da frutificação do que nós pegarmos algo que realmente frutifica por natureza, que é uma árvore. E eu quero fazer esse paralelo com você agora. E eu quero, não só, nós vamos fazer alguns pontos. E o que eu queria nessa noite, o que eu sinto que o Espírito quer trabalhar no nosso coração essa noite, é para que nós possamos entender, mesmo que até agora os nossos planos se frustraram, os nossos sonhos parece que nunca vão se realizar, aquela promessa que você tem certeza que foi de Deus, mas comigo ainda não aconteceu, aquela palavra, aquele resultado, aonde você precisa chegar, a pessoa que você precisa se tornar, o fruto da pessoa que você precisa se tornar, você precisa começar a enxergar o momento em que você está vivendo, e sair daqui com a palavra de esperança, de que independente do momento que você está vivendo, se você quiser, você vai frutificar. E eu quero começar o primeiro ponto, fazendo esse paralelo com as fases da árvore. Eu não vou esmiuçar, eu quero falar apenas de duas fases grandes que tem dentro do cultivo de uma árvore. A primeira fase, ela é chamada fase vegetativa, que é uma fase de produção, vamos dizer assim. É a fase em que a planta está se formando, é onde a semente entra ali numa terra, e ela começa a germinar, ela começa a dar os brotos, ela começa a criar ali o caule, primeira raiz, que vai lá para o fundo, né? A raiz ela cresce para baixo, o caule e as folhas. Essa é a primeira fase que toda planta tem. Primeiro ela é uma semente que germina, que dá brotos. Depois ela já começa a formar raízes que se aprofundam para baixo. Em seguida começa a crescer o caule, o tronco, e as folhas começam a vir, os galhos, e as folhas começam a vir. Essa é a fase, primeira fase de toda planta. A segunda fase, que eu não vou ater muito a ela se chama fase reprodutiva, que é onde sim, vem as flores e os frutos. Mas eu quero parar um pouquinho com você aqui nessa fase, que está crescendo. Essa fase eu quero fazer esse paralelo. Talvez a gente esteja focado no frutificar, porque a palavra é frutificar. Mas às vezes a gente não para pensar que nós, como uma planta, talvez estejamos ainda na primeira fase. Quantos daqui ainda são brotos? Quantos daqui ainda estão criando raízes? Quantas daqui estão ainda fazendo com que o caule cresça? Existem galhos, folhas. É a fase que nós estamos. E eu achei lindo, eu estava pesquisando isso daí, e eu tirei um print que eu achei muito lindo. Fala assim, que esse primeiro estágio da planta, que é chamado vegetativo, é uma das fases mais importantes do cultivo. Por quê? Gente, olha, não é a Bíblia, é a botânica. Eu acho,
É nesse período que a planta se desenvolve e cria a estrutura necessária para produzir energia necessária e suportar o peso da sua produção. Vocês entenderam isso? Essa fase que às vezes... E eu não tenho como eu quantificar isso para você. É por isso que eu falo, peça para o Espírito. Fala, Espírito, me mostra essa noite, onde eu estou. Porque eu entendendo onde eu estou, eu consigo avançar para as próximas fases. Porque eu vou logo te mostrar uma diferença. Nós vamos fazer esse paralelo com a planta, mas existe uma diferença que é o X da questão. Mas aqui nós podemos ver que essa primeira fase podemos dizer, alguém que está começando às vezes a vida com Cristo, alguém que está começando a aprofundar as suas raízes para baixo, criando força, criando vínculo, criando, suporte, ou o seu tronco está crescendo, está começando a criar estrutura, para poder realmente às vezes aguentar, quando chegar a época da chamada produtiva, que é a época que vem as flores, e as flores fecundadas, elas geram frutos. Então gerar frutos é o último estágio de um crescimento, de um ciclo. E às vezes nós estamos tão chateadas, tão tristes, tão frustradas, porque nós ainda não estamos frutificando. Mas quando nós vamos olhar, nós estamos sem estrutura. Nós não teríamos peso, suporte, estrutura para aguentar o peso da bênção. Tem pessoas que querem a bênção, mas na verdade não sabem que não tem estrutura para aguentar o peso da bênção. A glória de Deus traz um peso. Às vezes a pessoa busca tanto viver algumas coisas, mas chega naquele momento ela cai. Ela não aguenta, ela sucumbe, ela desiste, ela retrocede, ela volta atrás. Por quê? Porque naquela fase em que era para ela estar crescendo, se estruturando, se fortalecendo, ela não se estruturou como poderia, ela pulou fases. E aí quando a gente vai para a fase dos frutos, a gente não tem estrutura para aguentar. E eu já vi isso diversas vezes. Pessoas que recebem bênçãos, Deus que cumpre promessas, Deus que faz as coisas porque Deus é soberano de mudar até as estações se Ele quiser. E a pessoa, quando recebeu determinada bênção, saiu fora da presença de Deus, ou não aguentou, voltou aí para viver uma vida que não agradava a Cristo. Não tinha estrutura, não tinha suporte. Talvez você e eu essa noite precisemos olhar para as nossas estruturas, precisemos olhar para as nossas raízes, se elas são profundas o suficiente para aguentar a época em que os frutos vierem. Olhar para dentro de nós e ver se a gente tem estrutura bíblica às vezes suficiente. Quantas têm estudado a Bíblia, conhecido a Bíblia, porque a palavra de Deus é ela que nos forja, é ela que nos fortalece, nos alimenta. Quantas às vezes estamos falando assim, eu acho que eu não estou nessa primeira fase não, porque eu estou na igreja faz 10 anos, está 10 anos, mas nunca leu a Bíblia, nunca estudou, não foi atrás de participar profundamente de uma célula, não foi atrás de fazer os cursos, de buscar um aconselhamento, de tentar entender, de começar a ler a Bíblia, de começar a se estruturar, de começar a servir no ministério, entender o que é trabalhar para o reino, trabalhar com gente, suportar um ao outro como Cristo ensinou. Não passou por nada disso e de repente não aguenta quando vier o peso da bênção, o peso das flores e dos frutos que chegam com a frutificação. Aí é onde eu queria trazer algo que eu na hora estava pensando, falei, uau, isso é muito lindo, porque o crescimento da planta, ele é natural, a palavra até fala isso, fala que Deus cuida da erva do campo, que ela não planta, ela não faz nada, ela não tece sua roupa e ela é linda, os passarinhos não semeiam, não colhem, mas não falta alimento. A natureza, Deus cuida, Ele que faz as coisas acontecerem, Ele não precisa de interferência. Agora, eu e você, embora estejamos fazendo um paralelo, nós temos escolhas. Nós podemos escolher estar em tal fase ou não. Eu posso ser uma pessoa que, ao perceber, talvez essa noite, que eu não tenho estrutura ainda para aguentar algumas coisas. Jovens querendo casamento, você tem estrutura para casar?
Você foi entender biblicamente o que é um casamento? Quantos e quantos jovens se casam e depois vai ver o que é? Ou tem filhos e depois vai ver como é? E aí fala assim, meu Deus, eu estou a ponto de me matar, porque eu não achava que era assim, eu achava que era fácil, que era super legal, e na verdade é difícil, é custoso. E assim em tantas áreas. Quantos querem ministério? Eu quero chegar a cantar no louvor. Eu quero ser um líder de célula. Eu quero ser um líder de qualquer coisa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não busca ter uma estrutura. Porque depois, quantos e quantos, às vezes, sobem num altar de louvor, ou sobem num altar de pregação, ou são líderes de algumas coisas, mas no decorrer, com conversa, por causa de pessoas, por causa de coisa tão pequena, essas pessoas caem, não tinham estrutura para aguentar determinadas bênçãos, determinados frutos que Deus tem. Entendam isso, Deus tem. Fruto é o resultado final para todo mundo. Deus tem bons frutos, mas nós precisamos primeiro ter a estrutura necessária, e nós podemos escolher. A planta, muitas vezes, ela não tem como escolher. Hoje tá diferente, né? Porque você vai lá num lugar, você consegue comprar uma planta e plantar onde você quiser. Aí depende muita coisa do você regar, do você cuidar, né? Mas na época de Jesus, quando a Bíblia foi escrita, não tinha muito isso. Então, as coisas cresciam, né? Era tudo por meio de muda, depende de... Agora, nós não. Nós temos o privilégio de ter o livre-arbítrio. Nós podemos essa noite olhar e falar assim, quer saber, eu sou essa pessoa que estou pedindo a bênção de determinada coisa, mas no fundo não tem estrutura para isso. Se vier isso na minha vida, eu não sei se eu tenho estrutura para aguentar os frutos do que Deus realmente tem para a minha vida. Nós podemos escolher acelerar até. Porque, por exemplo, se determinada coisa na sua vida necessita de uma determinada estrutura, e você fala assim, nossa, mas sou eu que estou atrasando isso, vou eu correr atrás, eu quero me tornar uma mulher madura, eu quero conhecer mais, eu quero entender as coisas, eu quero amadurecer. Chega de ficar nessa falta de maturidade, chega de ficar me doendo pelas coisas, não, eu quero antecipar, eu quero dar frutos. Eu posso fazer isso. Lógico que eu não posso pular etapas, mas aquilo que diz respeito ao meu esforço, aquilo que eu posso fazer, eu posso sim. Eu posso sim acelerar alguns processos no que diz respeito a mim. Então a nossa vida, eu queria em primeiro lugar comparar para você como uma planta. Mas a diferença é que nós temos a escolha de ouvir, entender, provocar mudanças e acelerar algumas coisas que já eram às vezes até para estar acontecendo na nossa vida. Esse é um ponto que eu queria estar falando com vocês sobre por que talvez nós não estamos frutificando, porque talvez não esteja no tempo de frutificar. Talvez a minha fase de árvore seja uma fase ainda de crescer raízes, de crescer caule. Ainda estou nas folhas, ainda não estou vivendo isso, mas Espírito Santo de Deus, o que eu posso acelerar que não te ultrapasse? O que eu posso fazer? Eu percebi, ouvindo isso, que minhas raízes não estão profundas. O que eu posso fazer para aprofundar minhas raízes? Ficar firme, firme em Jesus. Sabe aquela pessoa que pode acontecer qualquer coisa, ela pode até se entristecer, ela pode chorar, ela pode emburrar, mas ela não cai, ela não sai. Ela não sai chateadinho, ela não sai falando mal, ela não sai revoltado, ela não blasfema contra Deus, ela não, às vezes não sai de uma igreja e fala que é por culpa do outro. Isso é falta de raiz, gente. Quem tem raiz em Cristo não faz determinadas coisas. E talvez a gente ainda esteja vivendo um tempo de imaturidade, de raízes fracas. Qualquer coisa vem assim, e puxa, me arranca do lugar onde eu fui plantado. Talvez a gente ainda esteja numa fase que não é mesmo para viver alguns frutos. Nós vamos passar por isso, mas ainda é uma fase de crescimento. Talvez eu esteja ok dentro do meu tempo de crescimento de planta, mas ainda não é o tempo do fruto. Ainda é o tempo em que minhas folhas estão se desenvolvendo. Existe o tempo. Amém? Um segundo ponto que eu queria falar com vocês é sobre as estações do ano. Primeiro nós falamos das fases da planta. Agora eu queria falar sobre as estações do ano. Esse é um outro ponto que tem muito a ver com a frutificação.
durante um ano, em apenas um ano, tudo, as pessoas, nós estamos falando de planta aqui, passa pela primavera, verão, outono, inverno. No mesmo ano, cabe 4 estações. E cada uma dessas estações, ela tem as suas características devidas. Cada uma dessas estações, ela carrega em si algumas características. Às vezes, no mesmo ano, você está num período super florido, cheia de flor, linda, maravilhosa, resplandecente, não tem R$1 no bolso, não está no emprego dos sonhos, mas eu estou resplandecente, eu estou na primavera, estou vivendo algumas coisas. No mesmo ano, você pode estar vivendo ali um inverno. Dentro do mesmo ano, porque é assim nas estações. Dentro de um mesmo ano, o inverno vem, é natural que venha um inverno. E talvez muitas de nós, e é isso que eu quero que você identifique essa noite. A palavra, ela é de esperança, porque quando nós conseguimos identificar algo, e temos o livre-arbítrio e a ajuda de Deus para mudar, nós damos nova direção, a gente muda a perspectiva. Talvez você esteja vivendo aqui o seu inverno. Um momento onde não tem nem folha. Não é que não tem flor bonita, não. Não tem nem folha. Aquele galho é seco. Aquela árvore é seca. Não tem beleza. Não tem fruto. Não tem cor. Parece que não tem vida. Mas no inverno é a fase que mais existe crescimento. Porque enquanto está inverno e tudo exteriormente parece que está destruído, sem folha, sem fruto, malemar com galho, tudo seco, é o período do ano em que as plantas, as árvores aprofundam e fortalecem as suas raízes. Por quê? Porque ela precisa estar arraigado o suficiente para a hora que vier. Sabe aquela época do ano que venta e venta? Por que não é arrancar? Tem hora que é, né? Mas de modo geral não arranca. Por que as árvores não são arrancadas? Ou por que quando aquela árvore que gera frutos tão pesados, tem árvores que se lotam de frutos pesados, por que ela não tomba? Porque ela não cai? Porque ela tem raízes fundas, ela tem raízes firmes, ela tem raízes que nutrem toda ela, para a hora que ela precisar gerar flores e frutos, ela esteja preparada. É no inverno que acontece isso. E talvez você esteja nessa estação do ano. Talvez aí nós estamos falando do ano da frutificação. Talvez o seu outono, que é dito, né, a época dos frutos, talvez o seu outono vai chegar só lá para o final do ano. E talvez o seu fruto seja um fruto pequeno ainda. Mas em um ano, as 4 estações, ela passa pela vida da pessoa. Cabe a mim, com a ajuda do Espírito, identificar em qual fase eu estou. Talvez eu me entristeci esses dias, pensando, não está acontecendo nada comigo, não estou vendo fruto. Mas talvez eu esteja no inverno. Talvez eu esteja, faz parte. Todos vão passar pelas 4 estações, dentro de um mesmo ano. Talvez você ainda vai viver uma primavera, ou talvez o começo do ano foi uma primavera, um verão, um calor, e agora você está começando a sentir assim, parece que eu estou entrando no inverno, parece que as coisas estão ficando secas, parece que os problemas estão chegando, talvez seja o seu inverno. Mas olha o que é o olhar guiado pelo Espírito, o que é o entendimento, é poder olhar para o inverno e não amaldiçoá-lo. Ah, como eu odeio o inverno, ah, como eu odeio essa fase da minha vida que tem problemas, eu queria pular essa fase, mas é o que eu estou te dizendo, minha querida, se você conseguir enxergar isso, é no inverno que você se fortalece, porque vamos falar bem a verdade, qual época você busca mais a Deus, qual época você mais anseia estar na presença do Senhor, qual época você fala assim, olha, eu não tenho nem para onde ir, não tenho para onde correr, não tenho o que fazer, não tem. O que eu tenho? Me jogar nos pés de Jesus, começar a chorar e ler a Bíblia, comer a Bíblia, escutar louvor, porque parece que se não for isso você morre. E é isso. E é nesse período que você cresce, é nesse período que as suas raízes, elas vão mais fundas, porque da mesma maneira que com certeza o inverno vem, porque a palavra de Deus diz o quê? No mundo tereis aflições, vai vir o inverno. Da mesma maneira, a matemática, a primavera, o outono, o verão também vão vir. E nós precisamos estar firmes, fortes o suficientes para aguentar o peso das flores, dos ventos, do calor,
e dos frutos que pesam, porque os frutos eles vão vir. Então talvez o seu problema não seja nem o estágio de planta que você está. Talvez você não é tão pequenininha assim, você não é tão brotinho. Mas talvez você esteja enfrentando uma estação diferente na sua vida. Talvez você já é uma árvore, mas você está enfrentando um tempo de ressecamento. Está tudo seco. Um tempo em que não tem flor, não tem fruto, que a árvore está seca. Mas olha para esse tempo e fala: Senhor, aprofunde as minhas raízes. Senhor, me ajude a ir tão fundo, tão fundo, tão fundo na Tua presença, que eu estarei preparada para receber os frutos que o Senhor vai trazer na hora certa, no outono da minha vida. Amém? Amém? Você está conseguindo se identificar aí? Aleluia. Quero falar de um terceiro ponto. Puxa, pulei os versículos. Terceiro ponto, a época de cada fruto. Como eu pulei os outros, vou ler um aqui. Salmo 1:3. Tem alguém para projetar? Tem, né? Salmo 1:3. Esse salmo ele fala que nós temos que ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Tem aí? Ah lá. E como árvore plantada junto aos ribeiros de água, nós somos como árvores, dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. Dá o fruto no tempo. Se eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ali de Jesus, de águas vivas, se eu estou aos pés de Jesus plantada, com as minhas raízes lá no fundo, talvez raízes vindas de um inverno profundo que você esteja passando, aí fala que na estação certa vem. E aí eu comecei a lembrar, vocês já repararam que mês a gente falou do outono, né? Outono é o mês da fruta, né? Que frutifica. Não sei, eu sempre aprendi isso, não deu tempo de eu pesquisar se é real ou não. Mas eu lembro que eu aprendi isso, que em outono que frutifica, né? Que os frutos vêm. Mas vocês já viram, repararam, quem é dona de casa aqui, quem mexe com comida, quem faz as compras, você percebe que tem a época certa para comprar melhor determinadas coisas. Por exemplo, eu amo poncã. Eu não vejo a hora de chegar lá para maio, fim de maio, junho, porque é a época que estoura poncã em tudo quanto é lugar. Aí é aquelas poncã enorme, docinha, suculenta, não é aquela... A gente comprou umas agora semana passada, já estão tudo meio seca. Você vai comer, parece que ela até quebra assim, tudo meio seca. Por quê? Existe um tempo certo. Mesmo as plantas dando o ano inteiro, existe um tempo, uma estação certa. E assim tem tantos, talvez você aí que é dono de casa está lembrando. Eu tenho um lugar que eu recebo às vezes uma tabelinha falando: em janeiro as melhores hortaliças e frutas são. Aí fazem uma listinha lá, às vezes você me manda, né, tia? Vem lá uma listinha das frutas que são daquela época. Então o que eu quero trazer aqui para você meditar também? Será que essa tem sido a sua época de dar frutos? Será que você está na época da poncã? Ou será que você está na época do morango? Porque, queridas, aí eu quero falar uma coisa individual. Porque até agora tudo isso ele é geral, né? As estações são para todo mundo. O crescimento da árvore lá é geral assim. Mas existe uma estação certa para cada fruta. Existe uma estação certa para cada pessoa. Existe uma estação certa para cada propósito de Deus na nossa vida. Por isso que talvez você esteja vendo algumas pessoas frutificar do teu lado. Oh, mas essa pessoa arrumou um emprego. Uau, eu estou procurando há tanto tempo, queria que fosse eu, mas ela conseguiu o emprego dos sonhos agora. Nossa, queria tanto estar vivendo. Olha aquela pessoa, a família dela está inteira na igreja. Meu sonho faz 10 anos que eu tenho orado por isso. E aquele meu irmão, olha que fruto lindo. Talvez seja a estação dela. Talvez seja o tempo desse propósito de Deus na vida dela. E não o seu. Mas o seu vai chegar. E nós vamos ler no final. Não quero me estender tanto mais. Eclesiastes 3, né? Só para, não vou ler, mas para fechar. Existe um tempo certo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de juntar, tempo de espalhar. Existe um tempo certo
para todas as coisas acontecerem. Talvez o seu fruto ainda não é o tempo dele amadurecer e dele aparecer e dele vir à tona. Mas lembre-se que na hora que o fruto aparecer, você precisa ter passado por aquelas fases. Você precisa ter a estrutura, você precisa ter a raiz, você precisa entender a estação que você está. Um quarto, é só até o quinto, é bem rápido, não vou tomar tanto tempo de vocês. O tempo da poda. Existe o tempo que é o tempo da poda. Aí não tem a ver com isso que a gente falou. Não tem a ver com a primavera, não tem a ver com o verão, não tem a ver com o outono, não tem a ver com o inverno. Não tem a ver com a poda, ela é uma prerrogativa do agricultor. A poda, ela é algo necessário para que produza. E eu vou ler um texto aqui com vocês. João 15, de 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto. Ele corta. E Ele poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Aqui nós estamos falando de uma árvore madura. De uma árvore que ou era para já estar dando fruto e não está dando, por algum motivo. Ou uma árvore que já deu fruto, mas está assim, sabe? Mirrada, parece que não dá mais, mas já deu fruto, mas ela não está vingando mais. E quem aqui cuida de hortinhas, não é o meu caso, ou de flores, né? Eu já vi falar muito de roseira. Existe um tempo certo para podar. Aquelas rosas, ela tem um tempo que você percebeu e você precisa podar no lugar certo, do jeito certo, no tempo certo, pela pessoa certa, habilitada. Não é qualquer um, vem e poda. Mas a poda, ela é para que dê mais fruto. A poda, ela fortalece. A poda, ela incentiva o crescimento, diferente do corte. Aqui fala que aquele que não dá fruto, o agricultor vem e corta. Cortar é fazer assim, ó, arrancar fora. Não serve para mais nada. A poda não. Na poda, o agricultor viu, falou, não, tem potencial para dar fruto, tem vida aí, ou já deu fruto. O que está acontecendo? Aí o agricultor, num ato de misericórdia, de amor, ele vai lá e poda, do jeito certo, no lugar certo, na época certa, para que dê mais frutos. Talvez a tua situação, analisando por esse ponto, é que talvez você esteja no tempo da poda. Em nome de Jesus, ninguém está no tempo do corte, que ninguém será cortado. Mas nós estamos no tempo da poda, em que o Senhor está olhando para a sua vida e falando assim, poxa, já era para estar dando fruto. O que está acontecendo? Já cresceu? Já teve tempo de ter raízes profundas? Já passou por uns invernos aí, está forte, tem estrutura, por que não está dando fruto? Aí ele vai lá e poda, no lugar certo, do jeito certo. Ou às vezes já deu fruto, já viveu algumas coisas. Quantas aqui já viveram algumas coisas na presença do Senhor? Já serviram, já amaram, já se doaram, já foram. E agora estão assim, ó, não quero saber de mais nada não. Quero sentar no meu banco e ó, ouvir a palavra de Deus, está ótimo. Não quero me envolver com nada, não quero produzir nada, não quero me comprometer. Aí o agricultor vem e fala, você foi criada para dar fruto. Aí ele vai lá e poda. E o que são essas podas? Essas podas talvez seja esse momento que você está vivendo e você não entende o porquê que você está vivendo. Momento que você fala assim, nossa, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa tragédia? Por que essa miséria? Por que essa desgraça? Por que eu estou vivendo isso? Será que o agricultor não está permitindo uma poda na sua vida? Não está cortando algumas coisas, mas para uma finalidade específica? Podando para ver se você chacoalha, se você acorda, se você dá frutos pela primeira vez ou se você volta a dar frutos. Comece a olhar para o momento que você está vivendo. Se não está vivendo um momento de frutos, comece a olhar e falar, sabe que Espírito Santo me mostra essa noite, se eu estou vivendo o tempo da poda, porque eu quero entender, porque se o Senhor estiver me podando, eu vou aguentar a dor da poda, ai, a tesourona de Deus, a imaginação, né, da tesourona de Deus,
Está me podando, está doendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor está me podando para que eu seja forte, para que eu cresça, para que eu dê frutos, porque não se enganem, nós não estamos aqui por turismo, nós não viemos a esse mundo por obra do acaso, nós não estamos aqui nem por acidente e nem porque o nosso pai e a nossa mãe quis, nós estamos aqui por um propósito. A palavra de Deus fala que Ele já tem um plano para a nossa vida antes de eu entrar no ventre da minha mãe, você tem noção disso? Então, o plano através da sua vida, ele é antes de você ter vida. Então Deus olha e fala assim: oh, eu te criei para dar um fruto X, você não está vivendo, não está me dando esse fruto, não está gerando esse fruto, por quê? Não tem sentido a nossa vida sem gerar frutos, não tem sentido a vida sem gerar frutos. Assim como uma árvore frutífera, um abacateiro, não tem sentido a vida do abacateiro se ele não der abacate. Ele foi criado para isso. Alguma coisa está acontecendo se ele não deu abacate. Ele tem uma finalidade. Deus fez ele nascer, crescer, para que ele desse abacates. Existe um propósito. Lembra que a gente falou sobre frutos? Ele é um resultado, ele é um final, ele é algo que precisa acontecer. Da mesma maneira, se eu e você não estamos gerando frutos, alguma coisa está errada e isso precisa mudar. E a misericórdia do agricultor vem e nos poda, e nos corta, e nos permite passar por situações doloridas, muitas vezes incompreendidas. Quantas pessoas não entendem o conceito da poda? Acha uma judiação com a florzinha, com a plantinha. Ai, que dó, tá tão bonita, vai lá e corta. Não entendeu o conceito. O Senhor às vezes olha e fala: você está tão bonita, você está forte, você está com tudo, mas você não está produzindo. Eu preciso te cortar, eu preciso te podar, eu preciso fazer você passar por algumas coisas, para ver se você olha, se você cresce, se você amadurece, e você começa a dar frutos, porque eu te criei para dar frutos. Amém? E por último, talvez você não esteja em nenhuma dessas fases, porque, deixa eu ver se eu tinha texto aqui, já li. Talvez você não esteja em nenhuma dessas fases, porque talvez hoje, nesse momento, você seja uma árvore que já foi totalmente cortada. Talvez hoje você já está totalmente cortado. Fala: ó, não é nem que eu não estou produzindo fruto, eu não tenho nem tronco mais, eu não tenho nem galho mais, eu não tenho mais nada. Eu fui cortada de cabo a rabo, eu fui cortada ao meio por situações que talvez ninguém imagine. Quantas mulheres talvez estejam se sentindo dessa maneira? Fala: em mim não tem mais vida, em mim não flui mais nada, não tem como eu frutificar, não tem como eu chegar nessas outras fases, porque eu já fui cortada ao meio, pelas desgraças que aconteceu na minha vida, pelas tragédias, pelas situações, por coisas que eu vivi. Eu sou realmente uma árvore que não tem mais chance de brotar, não tem mais chance de dar frutos. Talvez essa seja você, mas aí eu quero ler um texto, Jó 14, de 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9. Aonde você está, minha querida? Você tem pedido para o Espírito no decorrer dessa noite te mostrar a sua estação, o seu tempo? Jó 14, 7. Para a árvore pelo menos há uma esperança. Há esperança. Se é cortada, ela torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. Vai para frente. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, só com o cheiro da água, não precisa nem água, só com o cheiro da água, ela brotará, ela dará ramos, como se fosse uma muda novinha plantada. Você está entendendo o que Deus quer promover em você essa noite? Ele quer te dar uma palavra de esperança. Ele quer essa noite que os seus olhos não estejam voltados nem para a estação do inverno, que nos seus olhos não estejam voltados nem para o tempo. Não é meu tempo de produzir, de viver isso. Para os teus olhos não estarem voltados nem para o fato de você ser uma árvore cortada no meio, ou uma árvore que alguém foi lá e esfolou de fora a fora e parece que não sobrou nada. A palavra que o Senhor trouxe essa noite é:
ao mínimo cheiro das águas. Eu não preciso nem ir te tocar, somente com a minha presença, somente com a minha palavra, com o fluir do meu espírito. Essa árvore que foi cortada, ela brota, ela gera ramos, planta nova, e ela vinga, ela vai para frente, quer dizer, ela vai chegar a dar frutos. Eu não sei o que você está vivendo, e eu não sei o que te frustrou até agora esse semestre, por talvez não estar vivendo alguns frutos que na tua cabeça já eram para você estar vivendo. Eu não sei se é a situação, a estação que você está vivendo, eu não sei. E eu quero de agora para frente esquecer tudo isso, e eu quero focar no que é principal, e no que o Senhor veio para te falar essa noite, é que há esperança para uma árvore, mesmo que ela foi cortada, você vai dar fruto sim. Você vai dar fruto sim. Você vai chegar no propósito que Deus te criou. Se você quiser. Você precisa entender. Você não é como a planta. Tem um texto que fala assim, da planta que hoje nasce e amanhã seca no sol. Nós não somos assim, nós temos a escolha. Nós temos a escolha, a não ser que a soberania do Senhor queira nos colher de repente, aí Ele faz o que Ele quiser. Mas no dia a dia nós temos escolha. Não, peraí, entendi tudo, Senhor. E eu quero acelerar isso. Eu quero viver a frutificação. Essa palavra do ano da frutificação, ela foi profética. Se você talvez não estava enxergando assim, talvez você estava enxergando assim, acho que o pastor errou, acho que esses líderes erraram ao falar isso, porque olha o perrengue que eu estou em 6 meses e não tenho olhar imaginando o que pode ser nos próximos 6 meses. Nesse dia 1º de julho, na virada do semestre, o Senhor quer virar uma chave no seu entendimento, para que você entenda a sua estação, para que você entenda a fase que você está, e para que você deseje enxergar de uma maneira diferente. Tem um ano inteiro, foi metade, talvez você não viveu ainda frutos, ou talvez você viveu. E aqui eu quero fazer um outro adendo que eu fiquei meditando, que às vezes nós temos várias, gente, aí é imaginação, nós temos várias arvorezinhas. Tem a da sua vida pessoal, tem do seu trabalho, tem da sua vida ministerial, e às vezes elas vão frutificar em horas diferentes. Às vezes, por exemplo, a Gabi, o Douglas, quem escutou a pregação do Douglas, contou, a Gabi, Deus abriu uma porta de emprego incrível para ela, dos sonhos, ela trabalhando na área dela, dentro da cidade, sem precisar viajar, uau! Mas talvez em outra área ainda não frutificou. E talvez esteja assim a sua vida, ou talvez você seja essa árvore, e falou, ó, não estou frutificando nem para a direita nem para a esquerda, não tem árvore nenhuma. Eu falava arvorinha, minha mãe não gostava, ela falava arvorezinha. Não tem arvorezinha nenhuma frutificando dentro de mim, está cortado pelo meio. Mas a palavra de Deus para nós essa noite é, ao cheiro das águas brotará, ao estar na presença do Senhor brotará, ao entender o inverno como oportunidade de criar raízes profundas brotará, ao entender o tempo da poda como misericórdia do Senhor, para que ainda haja tempo de eu frutificar. Eu preciso girar o meu olhar para isso, para poder entender essa palavra profética de que é sim o ano da frutificação, e que se você não frutificou, chegará a tua estação, chegará a tua fase, chegará o tempo em que a poda vai fazer efeito e os ramos vão brotar mais fortes, em que a árvore cortada com novos brotos vai gerar frutos e vai vingar. E eu quero, para encerrar, ler com vocês 2 textos. Mateus 7:20. Assim, pelos seus frutos, nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Lucas 6:43. 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, tampouco uma árvore ruim dá fruto bom. O que eu quero que você entenda aqui, não tem a possibilidade de você não dar frutos. Se você não der fruto, o Senhor vai cortar. Você tem o convite de viver a frutificação boa, porque ou fruto ruim ou fruto bom você vai dar, porque é o fim de toda árvore dar frutos, é o fim da nossa vida gerar um fruto. E aí eu posso estender para você em todas as áreas. O Senhor te criou para viver em família.
Tá? Existem situações em que acontecem. Deus separou Paulo para não casar. Deus separou pessoas para não ter filhos. Existem exceções, mas o plano do Senhor é família. É casar e ter filhos, é o plano do Senhor. E aí você vai dar um fruto bom ou ruim. Você vai se casar de uma maneira boa ou de maneira ruim. O teu casamento vai dar um fruto bom ou vai dar um fruto ruim. Na sua vida profissional, você pode seguir o teu sonho, o teu coração, ou você pode buscar no Senhor, onde Ele quer usar toda a sua capacidade que Ele te deu. Senhor, para onde eu vou? Que área eu vou, Senhor? Qual é o trabalho que eu devo aceitar, eu devo fazer? Qual fruto? Você vai ter que trabalhar. Não dá para viver sem trabalhar. Mas qual fruto você vai? Então você vai dar frutos. Vai chegar na estação certa, o fruto vem. Mas qual fruto? Bom ou ruim? E aquela palavra que nós lemos antes fala o quê? Pelos frutos vocês serão conhecidos. As pessoas vão olhar os nossos frutos. E esses frutos eles vão testemunhar sobre quem nós somos e sobre o Deus que nós servimos. E eu vou encerrar com o último texto. João 15, de 1 a 9. Eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto. Então se o ramo não pode voltar, se o ramo não tiver em Jesus, aqui para a gente entender, eu fiz analogia com árvore, mas pela palavra de Deus ele nos coloca como ramos de uma videira que é Jesus. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, Jesus falando, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Continua. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados e viram fogueira, são queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Ó os segredos de Deus no meio da palavra. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Aqui está a grande chave da frutificação: permanecer ligado à videira, permanecer grudado em Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós, se toda a lei do Senhor, se a palavra dele, se a vida de Cristo estiver em mim, aí sim eu vou dar frutos, e frutos que permanecem. Não são frutos temporários, são frutos que duram. Estes são os frutos que o Senhor produz em nós, frutos que duram e que glorificam o nome de Deus o Pai. Então o maior segredo de todos, você foi conduzido aqui nessa primeira parte a entender, talvez porque você ainda não frutificou, que talvez não seja a estação, talvez não seja o seu momento, talvez não seja o tempo da Poncã, talvez seja tantas coisas, mas acima de tudo, acima de todas essas coisas, está o fato, a verdade inegociável, de que se nós não formos ramos inseridos na videira, conectados em Jesus, e a seiva dele, que é a palavra de Deus, que flui dele, fluir dentro de nós, se isso não acontecer, nós nunca vamos dar bons frutos. Esse é o grande segredo. Não é só reconhecer onde eu estou, não é só reconhecer o porquê talvez eu ainda não frutifiquei, mas é entender de uma maneira veemente que eu não vou frutificar, eu não vou chegar nessa fase, eu não vou dar bons frutos, muito menos que permaneçam, se eu não estiver conectado a Jesus, grudado. Vocês já viram? Todo mundo aqui já pegou uma planta e vê como que o galho é. Não tem separação. Quando você tenta separar, ele sai fora. Perdeu, morreu. Não tem meio termo. Ou eu estou conectado de uma maneira íntegra, ou se eu for tirado, eu vou queimar, eu vou ficar seco, eu vou virar fogueira. Eu tenho que estar conectado a Jesus.
Aquilo que flui dele precisa fluir dentro de mim, que é a palavra que vem do próprio Deus. Talvez nós não estejamos preparadas para frutificar, porque nós não estamos conectados dessa maneira em Cristo. Não é a vida dele que flui em mim, não é a palavra dele que gera as coisas dentro de mim. E sem mim, como ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Sem ele você não consegue enxergar o inverno do jeito que eu falei, como uma oportunidade de crescimento. Sem ele você não enxerga a poda como misericórdia. Sem ele você não entende que existe um tempo certo para todas as coisas. Sem ele nada podemos fazer, mas nele, aquele texto falou o quê? Pedireis tudo e eu concederei. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E eu queria, antes de orar, colocar o restinho da música que nós estávamos ouvindo, e que você medite mais esses minutinhos, lembrando do começo da música, quando os nossos sonhos se frustram e parecem que não vão chegar, quando as forças se acabam. Talvez você entrou aqui assim, mas o desejo do Pai é que você não saia mais assim, que você saia daqui com uma esperança viva, que você saia daqui entendendo o tempo que você está vivendo e entendendo que o Senhor te criou para frutificar, sim, frutificar na família, frutificar no trabalho, frutificar na vida pessoal, frutificar nos sonhos. O Senhor te criou para gerar frutos em todas as áreas da sua vida. Ele te criou para isso, mas você precisa estar conectada nele. Solta o resto da música, por favor. Continue meditando, só mais um momento. Se você quiser pode acompanhar o vídeo ali. Pode deixar sem. Essa música, ela termina, essa primeira parte, pode deixar. Ela termina. Quando as forças se acabam, tudo que eu sei. Aí ela muda agora essa música. Ela começa a falar quando a esperança entra no coração. Quando a esperança entra no coração, ela renasce. E a certeza de que o Senhor está perto. A paz do Senhor invade. E você continua adorando ao Senhor. Eu amo essa música porque ela mostra, eu adoro ao Senhor no tempo em que tudo se frustra, mas eu adoro ao Senhor o tempo todo, também, quando a esperança renova o meu coração. E quando aqui você, essa noite, nós vamos orar. Esqueci o microfone. E que a esperança retorne ao seu coração. Como eu disse, é uma noite de esperança. É uma noite para você mudar o seu olhar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você passou durante esse semestre inteiro. O que eu sei é que o Espírito Santo me mandou vir aqui falar que há esperança, mesmo que você seja uma árvore cortada no meio, mesmo que as suas aflições e os seus problemas sejam enormes, mesmo que você esteja no inverno, mesmo que você passou pela poda, mesmo que você ainda seja uma planta pequena, você vai frutificar, se você permanecer em Cristo. E como você permanece em Cristo? É zelando por conhecê-lo, estar na sua presença, ouvir a sua palavra, vir na igreja, meditar, participar das coisas, se envolver com o reino, ruminar a palavra dele, comer a palavra dele. E mais do que comer e ruminar, é praticar, é começar a viver a vida de Cristo, assim que a seiva dele flui dentro de nós, é vivendo a mesma vida dele, é tendo Jesus como nosso modelo. O que ele fez eu faço, o que ele não fez eu faço. Essa é minha meta, e isso é estar conectado a ele. A mesma seiva que passa nele, passa em mim como ramo. Você pode se colocar em pé. Põe qualquer música aí de fundo, fazendo favor.